Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui com o Papo de Negócios e Franquia. E hoje nós estamos aqui com a rainha das castanhas glaciadas, a Adriana da Nath Bavária, aquelas castanhas gostosas quando a gente está no aeroporto, está no shopping, passando e dá aquela vontade irresistível de comer, né? E a gente vai bater um papo aqui legal com a Adriana, porque ela é uma grande defensora aí do sistema de franquia e tem ajudado muito no desenvolvimento. Ela é diretora da BF de relacionamento e de micro franquias. Ela é administradora pelo Mackenzie. Eu também fiz administração no Mackenzie. Depois de fazer engenharia lá na Poli, eu fui lá para o Mackenzie para fazer um curso que tinha complementar lá, gostei muito. Tem 3 filhos, o Bruno, o Marco e a Luísa. Quem que está lá em Boston? Isso, o Bruno. O Bruno está estudando Bruno, lá. né? O Bruno deve estar assistindo a gente lá em Boston, senão depois vai poder acessar pelo Facebook. E o Dani, né? O Daniel, que é um grande amigo nosso também, que é o marido, e trabalha também na Nath Bavária. E tem ajudado aí na expansão mais internacional, né? Que a gente vai falar aqui bastante também. Eu estou aqui com o Wagner, boa noite, que é pessoal. meu sócio lá na Global. Pode falar, dar uma boa noite aí, ô Wagner. Muito obrigado aí pela oportunidade aí que a Estação I nos dá de colocar esse programa no ar, que divulga muitas ideias, muitas iniciativas. E a gente acredita que com isso a gente pode estar inspirando você também a empreender, seja como franqueado ou tornando-se um franqueador, né? Ô, Adriana, fala um pouquinho de você e de como surgiu a ideia da Nath Bavária, se antes, o que você fazia, como é que de repente você virou a rainha aí das castanhas glaciadas. Ah, ótimo, você já acompanha a gente há bastante tempo, né? Já, Então, na verdade foi logo que eu me formei da faculdade, me formei em 95, e naquele janeiro de 1996 eu conheci o produto nos Estados Unidos, num jogo de basquete. A gente sentiu o cheirinho, a família estava lá junto, a gente foi ver o que eram umas castanhas deliciosas, todo mundo ficou apaixonado pelo produto. Uma tia minha foi quem realmente teve a ideia de levar o negócio para o Brasil, mas logo depois, enfim, por razões pessoais, acabou desistindo. E eu tinha feito um curso de franquias, nada a ver ainda com a Nath Bavária, mas só para conhecer o sistema, e já estava querendo alguma coisa que pudesse ser franquias. E quando eu vi aquele negócio, eu falei, putz, isso daí cabe, isso daí tem tudo a ver com essa ideia de franquia, de ter um negócio no Brasil inteiro. Quando você viu lá, você já teve a ideia? Quando eu vi lá, eu já imaginei. Só que porque lá não era franquia, lá né? não era franquia e não é ainda. Não né? é, né? A Nath Bavária nos Estados Unidos é a marca de um produto. Então é mais ou menos como a gente tem aqui, deixa eu pensar um exemplo, uma máquina da Nespresso. Você tem uma máquina que tem uma marca, você tem as cápsulas, e qualquer estabelecimento pode comprar uma máquina daquelas e vender o café da Nespresso. A Nath Bavária nos Estados Unidos, qualquer estabelecimento pode comprar uma máquina e vender as amêndoas da Nath Bavária. Eles têm hoje mais de 2.000 pontos de vendas que fazem esse produto, cafeterias, docerias, lanchonetes, como se fosse restaurantes, um corner, um pequeno como se fosse um corner, corner, o store in store. E alguns pontos deles são quiosques, mas um quiosque bem mais simples. Foi esse que a gente trouxe para o Brasil num primeiro momento. O primeiro ponto foi em Campos do Jordão, ainda com a minha tia, e Campos do Jordão em julho, né? Para quem conhece, sabe que Nossa, tem tudo a ver com o nosso produto. É inverno, Casamento friozinho, perfeito. Casamento perfeito. Só que era um produto novo, né, Paulo? Era em 96, não sei quem que lembra disso, comer castanhas não era uma coisa muito tradicional, não era comum. A gente comia nozes no Natal, castanha de caju, no máximo amêndoa, ninguém nunca tinha ouvido falar. É verdade. Macadâmia também não, e macadâmia é uma noz que tem produção no Brasil, e mesmo assim praticamente não existia. E comer as castanhas como um snack também era uma coisa diferente. Então você foi difundir um hábito de consumo e também um produto novo. Eu não tinha muita noção que era diferente, né? A gente foi descobrindo isso com o tempo. Aí, enfim, acabou Campos do Jordão, fomos atrás de pontos. Mas a equipe era pequenininha ainda, né? Tinha eu e mais umas 2 pessoas. Mas foi um sucesso lá. Em Campos do Jordão foi um sucesso. Aí depois é que começaram as dificuldades, que é achar um ponto para isso no Brasil,
Um negócio diferente, naquela época não se existia muito quiosques de snacks como tem hoje, as áreas de quiosques eram destinadas para outros fins. E um produto que tinha uma marca que não significava nada em português, que é Nut Bavaria, né? The Nut Bavarian, que é em inglês, é o bavariano maluco fazendo um trocadilho com a palavra nut com nuts das castanhas, o maluco com as castanhas. Em português não quer dizer nada e nem tem uma palavra em português para nuts. Nuts não existe, né? O que é um conjunto de nozes, castanhas, amêndoas, macadâmias, amendoins, não tem tradução. E a gente começou vendendo, tentando mostrar o produto através de degustação. Foi logo de cara. O produto é muito gostoso. Eu sei que, né, modéstia à parte, mas o produto ele é viciante. Bom. Ele é viciante. Ele é muito bom, ele é muito saudável. Esse lado do saudável foi outra barreira que a gente enfrentou, porque naquela época ele não era visto ainda como um produto saudável. As pessoas viam as castanhas como uma coisa muito gordurosa, calórica. Hoje em dia que é considerado já um produto extremamente nutritivo. Inclusive, posso fazer um parênteses aqui? Lógico. Tá, como você estiver falando muito, você me corta. Não. Saiu ontem uma pesquisa que foi feita, até saiu qual foi? Na BBC, uma pesquisa de uns cientistas dos 50 alimentos mais saudáveis e mais nutritivos que existem. E a amêndoa está em primeiro lugar. Olha que legal. Publicaram ontem, eu até depois passo para vocês darem uma olhada. Então, é realmente um alimento muito nutritivo. E que no começo não era visto assim. Então, a gente teve que trabalhar com muita degustação. Só pegando um gancho, que lá fora, principalmente nos Estados Unidos, toda essa parte aí, ela faz parte integrante de uma alimentação saudável, né? Toda pessoa que busca uma alimentação saudável, ela troca carnes, ela troca tudo que é mais ruim para a saúde. Pelas nuts. Hoje já é muito sabido isso. Mas há 20 anos atrás... Ainda mais no Brasil, né? Já faz 20 anos, hein? 21 anos. 22 quase, né? Está na maioridade, já 26, emancipou. Então, as maiores dificuldades que você teve, as maiores barreiras iniciais, quais que foram? Porque a gente sabe o quanto difícil é para um franqueador... Eu tenho quantas horas para responder? Fazendo mais um programa depois. Tá. Quais foram as principais barreiras e como é que você venceu essas barreiras? Ok, vamos lá. Bom, primeiro do produto. Por ser um produto totalmente desconhecido e a gente vendendo ele de uma maneira que não se vendia naquela época. Aí, isso a gente trabalhou degustação, amostra grátis. Segundo ponto, conseguir ponto nos shopping centers na época foi, acho que o nosso... De todos eles, se eu fosse eleger um desafio, foi conseguir um lugar. Foi conseguir convencer os shoppings que a gente podia trabalhar com quiosque de alimento. No começo a gente teve muita resistência por causa do cheiro. O nosso produto ele faz um aroma, então a gente abria um ponto, no dia seguinte mandavam fechar. Aí abria outro, no dia seguinte mandavam fechar. Mas é um cheirinho tão gostoso. É um cheirinho delicioso, ele atrai demais os clientes, não é proposital, não é uma coisa que a gente colocou lá assim de propósito para atrair. Ele é natural do processo, mas ele foi um empecilho. Hoje os shoppings já percebem que o cheiro é uma coisa boa, inclusive para os outros lojistas, né? Eu estava falando para vocês aí fora, as pessoas hoje andam no shopping olhando para o celular, assim, olhando para baixo. O cheiro entra no nariz e leva você até o quiosque, e você estando olhando para o celular ou não. E isso atrai também para os outros lojistas que estão em volta. Então hoje a gente já está mais... já está um pouco mais fácil. Já está conseguir. incorporado. E você já fez franquia de cara ou como é que foi? Você primeiro montou alguns próprios? Não, a gente abriu primeiro pontos próprios, vários pontos Muito próprios. Bom. Isso é importante. A gente chegou a ter 20 e poucos pontos próprios. Ótimo. E aí depois começou a franquia um ano e pouco depois. Aí começamos outros desafios, porque a gente começou a franquia... eu tinha feito curso de franquia, mas a gente às vezes deixa umas coisas, né, de lado. Primeira franquia nossa foi no Rio de Janeiro, ok, está relativamente perto. A segunda foi em Belém do Pará. A terceira foi em Goiânia. Então a gente já começou a expandir de uma maneira não muito programada. Mas ok. As oportunidades foram aparecendo e vamos embora. A gente foi moldando. E assim, como toda empresa pequena, quando eu comecei,
eu tinha uma gerente e o Valdomiro, que está comigo até hoje, né, que era o nosso motorista na época. Hoje ele é um gerente geral enfim, faz um monte de outras coisas. Mas eu não tinha muita noção de organização, de controle. Então a gente trouxe o modelo dos Estados Unidos e foi montando conforme a necessidade. A gente logo de cara percebeu que aqui no Brasil a gente precisava ter um controle muito mais rígido de quanto se usava de matéria-prima, de quanto estava sendo vendido. Isso foi coisa do Daniel. Aí o Daniel, que era meu namorado na época, agora é meu marido, ele entrou e botou ordem na casa. Se eu ficasse sozinha nessa hora, não ia dar certo, não. Mas aí com o tempo a gente foi abrindo novos pontos. Então, primeiro, muito difícil conseguir lugares. Segundo, conseguia lugares e era expulso. Então a gente abria um ponto e saía, né, principalmente por causa do cheiro. E a gente teve que fazer uma série de adequações. Nos Estados Unidos as embalagens eram maiores, as porções eram maiores. Aqui no Brasil a gente diminuía um pouco as porções, até para poder diminuir o preço. Nosso produto aqui, as castanhas são caras, é uma matéria-prima cara. Porque a maioria é importada, né? A maioria, por incrível que pareça, é produção nacional, mas são produtos de exportação. O único que não tem produção nacional é a amêndoa. Mas os outros, mesmo tendo a produção nacional, eles são usados para exportação. Então eles variam com o dólar. Nosso pecan tem produção aqui também. Tem. Nossa, achei que as nozes eram todas importadas. Elas vêm daqui, o macadâmia tem aqui, enfim. Só que são produtos caros. E outra, a gente estava falando do valor nutricional, né? Quando a gente começou, ninguém consumia castanha. O consumo no Brasil era super pequeno e no mundo era bem menor do que é hoje. Era só no final do ano e olha lá. Só que imagina que hoje tem amêndoas, nozes, macadâmias em tudo que é produto, de cosmético de alimentos todos, pães, cereais, bolos, etc., sorvetes. E a produção não acompanhou não acompanhou assim a demanda e a oferta, aí não estava a casa. O preço subiu. E subiu muito. Então, nosso produto foi ficando cada vez mais caro. Aí são outros desafios a gente conseguir colocar isso no maior número de pontos. Agora, foi muito difícil vocês viabilizarem financeiramente a franquia, porque realmente é um negócio pequeno, onde o shopping cobra caro, porque ele não olha o tamanho ali, é uma negociação que eu sei que é extremamente difícil. E aí você tem custo de pessoal, etc. E você tem uma limitação de espaço, de número de itens, etc. Você conseguiu como viabilizar isso financeiramente? É engraçado que assim, né? Que eu acho que tem uma série de vantagens, mas tem as suas peculiaridades, tem os seus desafios. Assim, no começo foi muito mais fácil, por várias razões. Primeiro que os custos eram outros, os aluguéis eram mais coerentes. A gente tinha pontos muito bons, muito movimentados. Qual foi a nossa estratégia, né? Hoje em dia, se você começa um negócio, então vamos pegar o nosso segmento de snacks. Tem sempre as ondas, então tem um monte de coisa de aí abre um monte de concorrentes ao mesmo tempo, cada um ocupa uma área e ninguém fica grande o suficiente porque isso é verdade. Limita. Quando a gente começou, a nossa estratégia era vamos entrar no maior número de pontos possíveis para evitar concorrência. Para não deixar entrar concorrência. É claro que naquela época era mais fácil isso, porque demorava um pouco mais até alguém conseguir montar o negócio. Hoje é muito mais rápido, né? A informação chega de uma maneira muito mais rápida. E, assim, o quiosque, quando você monta uma loja num shopping center, eu vou falar de shopping, mas os nossos pontos não estão só em shopping, depois eu falo de ponto. Quando você monta uma loja num shopping center, você tem o custo do ponto, você tem a reforma, você tem, enfim, aqueles custos instalações, altos, um investimento inicial alto. E se você erra o local, você perde um dinheirão. No nosso caso, a grande vantagem era, o nosso custo inicial era baixo. Então, o custo inicial de ter um quiosque e ter uma panela é baixo. E a localização é fundamental. Para todos os negócios, né? Varejo, comércio, todos os negócios, localização é importante, mas para o nosso, que é impulso, é mais importante ainda, ela é essencial.
Só que você está no ponto errado, você tira da tomada e leva para outro. Lógico, fica mais fácil. Nesse sentido corrigir. é ótimo. Por outro lado, você fica muito mais vulnerável, porque os seus contratos são mais curtos, e aí acontecem coisas como eu falei, de estar no shopping, aí não renova o contrato, tem que sair, tem que Aí mudar. chega uma empresa que tem um carro novo para lançar, ó, esse é o lugar, tira você e põe o carro novo lá no dia Você tem seguinte. conseguido contratos de quanto tempo? Varia muito. Tem shoppings que eu máximo. tenho contrato mensal, por exemplo, Sim, e eu renovo todo mês. tradicional, Há 20 anos eu renovo todo mês. 1 ano, 2 anos, no máximo, não passa disso de quiosque. Mas ok, como eu te falei, eu estou em vários pontos há 20 anos e renovando. Nossa, Mas parabéns, o shopping, 20 anos. ele enxerga você como um fator que agrega fluxo dentro do empreendimento? Ele já te enxerga dessa maneira ou ainda Acho que não enxerga? Acho que não. Não vou ser Não, tão... eu também acho que não. Hoje você está Pretensiosa, com assim. quantas unidades? A gente está com em torno de 140, Uau, boa parte em shoppings, uau. mas nós temos também vários aeroportos. Aeroporto é onde a gente, acho que, aparece Aliás, mais. eu tenho né? visto muito aeroporto. A Nossa, gente tá, realmente. e geralmente nos aeroportos a gente põe mais de um. Então, Congonhas a gente está com exatamente. 5 pontos, Guarulhos a gente está com outros 5, vai abrir outros 2 agora dia 1º. Eu acho que tem muito também a Fernando ver com o Garoto, aeroporto, a pessoa está ansiosa, é um vai momento, viajar, né? quer levar um momento. Essa mudança de snack. administração dos aeroportos facilitou para você? Facilitou. Nossa. Sim, para aero... Isso deve Era ter mais sido uma difícil. vez. Foi bom. Nossa. Ficou mais É, caro. profissionalizou, né? É caro. Aeroporto não é barato. Mas aeroporto eu caro. acho que é mais. Mas é que o público está justo, num né? momento muito pertinente para a gente. O nosso produto tem umas características legais, que é assim, ele é um snack, só que a pessoa come andando. Então, quando você vai no shopping center, numa praça de alimentação, você pega o teu prato lá, você senta e você vai gastar um tempo sentado comendo. Você não está circulando, você não está andando pelo shopping, não está vendo as lojas, não está andando pelo aeroporto, não está gastando. Às vezes vai, come e vai embora. No nosso caso, ele pega e ele sai andando. Então, para os estabelecimentos comerciais, é ótimo ter um quiosque da Nut Bavarian lá, porque a pessoa vai matar a fome e continuar circulando e andando, olhando E acaba outras lojas comprando. e comprando outras coisas. Então, Você não tem sou razão, âncora, isso é bacana. mas sou enfim, Uma mini âncora. É um benefício, vai, Claro. os pontos, a gente está lá. E assim, isso de outros lugares, a gente está em shoppings, em aeroportos, Vocês em estão terminais em rodoviários, metrô, em metrôs. metrô? Sim. São Paulo e Rio, por E enquanto. está indo bem mesmo Tá o indo metrô? bem. A gente percebe assim, o fluxo do metrô é muito rápido. Tem que ser uma compra muito... Um atendimento muito É ágil. de né? impulso mesmo. De impulso mesmo, É. é muito papum, mas é um fluxo muito grande. Então, por mais que as pessoas, a gente tinha um certo medo de, vai entrar no metrô, a pessoa não vai parar para comprar, como a nossa compra também é rápida, funciona. Mas que também ela tem um pega e detalhe, leva. não tem nenhuma opção interessante no metrô. Né? O metrô, Tá. na questão de alimentação, é tudo a mesma coisa. É coxinha, salgadinha, café, É né? verdade. Não tem um apelo diferente. Mas você vai sentir uma mudança logo. Acho que eles estão Eles já começando estão passando para a administração privada isso também. que eu ia falar, já estão mudando um Está pouco isso. acontecendo que nem aeroporto. Você já tentou em hospitais? A gente tem uma linha, tem a linha da franquia, a gente tem uma linha de produtos prontos que a gente vende para outros Outros canais de canais. distribuição. Então a gente está em alguns Então você hospitais. usa outros canais, Sim, né? a gente está em hospitais, está em escolas, está em cafeterias, em alguns empórios. Parabéns, eu ia falar cinemas, né? sobre A gente tá em isso. toda a rede Cinemark. O Cinemark vocês têm a parceria, eu já vi lá. É um produto pronto, não é igual o quiosque, você não escolhe, você não monta o seu. Lógico, tá mas quentinho, é um tá canal. Mas é um canal. Eu acho legal. Eu acho que o hospital também é um canal perfeito para A entrar o gente vende em produto. vários, viu? no Sírio, aqueles carrinhos. A gente tem uma não é bem uma parceria, mas a gente vende para a GRSA que administra esses. Sim. E você criou produtos sazonais que são deliciosos, que nem o Você já panetone, experimentou o nosso lógico. panetone? Vai ter trazido para vocês. O panetone. Vai ter a Colômbia Pascal agora. Vai ter Colomba. Boa, viu? Não, isso foi uma ideia brilhante, porque a castanha, ele é um produto maravilhoso também com outros produtos, com sorvete. Acho que você fez uma experiência também. Já tem, né? O sorvete. Delicioso também. O melhor O sorvete você fez com quem? A gente fez com Los Paleteiros. Tá. O sorvete. Agora a nossa Colômbia Pascal vai ser com a Offner. Olha, que delícia. Que delícia. Agora sim,
a gente tem umas limitações. A gente está falando de quiosque, né? Quando você fala em quiosque, em novos produtos. Não, Imagina não um quiosque tem. de 2 metros quadrados, quantos panetones você consegue Você botar cabe. ali dentro? Não cabe Tinha que muita pedir pro coisa. shopping empilhar do lado. Então, cada Uma novo puxadinha. produto que a gente vai pôr, a gente tem que tirar algum, fazer uma substituição. Infelizmente, não dá para lançar Mas tanto essa produto ideia assim. eu acho que é Mas, muito inteligente. Você não acredita de ter que outros isso vai canais. renovar o teu projeto arquitetônico, criando uma área diferenciada? Dia 1º de fevereiro começa nosso quiosque novo. Depois eu espero Ah, que vocês... tá vendo? Aliás, os seus Vamos lá quiosques são conhecer. muito bonitos, É. hein? Quiosque- Já são muito bonitos. quiosque tem isso também. Comparado Como ele- com aqueles carrinhos americanos, nossa comparado com senhora. americanos, a gente renovou já Você algumas levou vezes. o quiosque pra lá ou não? O agora? É. Ah, vou te contar. Mas só te É falar isso uma coisa de quiosque. depois nós vamos falar sozinhos, mas eu queria só saber. É que assim, quiosque É. é assim, você está no meio do corredor. Sim. Se você não renovar, ele vira paisagem. E você tem que atrair a pessoa de alguma maneira, tem que ter alguma novidade. A cada Lógico. 5 anos a gente troca totalmente nossos quiosques. Já são 20 anos, né? A gente já trocou algumas Lógico, vezes. é isso mesmo. E agora a gente vai começar com o novo. Dentro do novo, a ideia é ter uma área maior para mix de produtos, para Lógico, outras não coisas. vai aumentar o preço do aluguel. Aí que tá. Ele já está tendo algumas dificuldades com os shoppings que não deixam a gente vender outro produto que não seja castanho. O próprio Panetone, vários shoppings mandaram a gente tirar. O sorvete, barreira total. Então, às vezes as pessoas me falam, por que você não põe isso? Por que você não põe aquilo? É o Não é shopping porque eu não não. Nossa, é uma briga, hein? a gente tem que E negociar. você tem muitos multifranqueados? Tem alguns. A maior parte dos nossos franqueados É unitária? Não. Gostaria de ter mais de um quando não tem. Alguns têm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muitos gostariam de ter, mas tem lugares que não tem Não cabe. espaço. Uma das outras limitações de trabalhar com quiosque é que você fica dependendo do ponto comercial. Sim. Então você pega cidades um pouco menores, às vezes tem um bom shopping center ou 2 Lógico. no máximo. E a gente tenta tomar muito cuidado em entrar só em locais onde o aluguel é compatível com o fluxo do local. Porque se a gente não está, É ou é uma porque é muito proporção. caro, tem Você um monte de lugares que consegue eu não tô porque é muito caro. que proporção, que percentual do aluguel em Olha, relação? eu falo que tem Conta que ser pra no nós. limite 20%. Sim. Mas a gente Concordo. chega a pagar, eu tenho shoppings que eu pago 50 quase, mas Nossa. não é difícil a conta fechar com esse Aí número. tem que ser uma flagship. o ideal é É. que seja em torno de 15, mas não Não chega. para 10. quiosque é complicado, Não, mas para o uma meu curiosidade. negócio, pra Quiosque é muito difícil. É Universidades teria mercado? É interessante? Universidade tem, é interessante. Talvez agora com essa mudança na lei trabalhista facilite um pouco. A gente tinha um problema em universidades que é o seguinte, você funciona março, abril, maio, meio de junho. Aí fica junho, julho sem funcionar. Aí agosto, setembro, outubro e meio de novembro. Aí fica Você novembro, tem que fechar, né, o quiosque. Você fecha, você não paga aluguel, mas você paga o funcionário. Sim. Então, para essa conta... Aí tem que ter a flexibilidade trabalhista que o Brasil não tinha, agora Talvez eu acho que vai volte. ter. Então a gente está reestudando isso. Não, na eu universidade. vejo muito o teu negócio como um potencial para multifranqueado, porque realmente o cara ganha no volume, ele aprende, ele pode ter um estoque regulador, ele pode mover funcionário, porque Facilita demais. facilitar muito. Eu Facilita acho que é demais. um negócio bem típico É. para o cara crescer com a franquia, né? Infelizmente tem o Simples que dá uma É, bela no diferença. Brasil- Você sai dele, o imposto aumenta bastante, né? Isso Atrapalha. aí acaba penalizando Agora o cara sim, que a cresce. gente tem o multifranqueado e a gente está indo para um outro caminho também que está bastante interessante, que é o franqueado operador, que é uma coisa que nós não tínhamos antes, um modelo de franquia para isso. Eu nunca Que é o- vi um franqueado operador, eu vou te- existe? Existe. Eu vou te contar No o que seu que é. caso, eu nunca Normalmente vi. é o franqueado mas que é- não quer fazer nada. Agora a gente está com vários, sabe por quê? É. Tem alguns tipos de estabelecimentos que têm o ponto disponível com aluguéis bem compatíveis, só que não tem um fluxo, uma venda suficiente para você ter um modelo de franquia tradicional nosso. Então a gente criou um modelo de franquia que é mais barato. Sim. Fizemos parcerias com alguns locais, então nas lojas Avan, no Sul, nos Extras e hipermercados. Sim. A gente está em outros supermercados. Parceria também para desses. entrar dentro. Parceria para entrar. A gente conseguiu aluguéis menores por já como é que fala? Já se disponibilizar a abrir vários, Lógico. né, nós como franqueador.
E com isso a gente consegue baratear um pouco a franquia, porque a gente vai ganhar no volume, e o franqueado ocupa o lugar de um dos funcionários. Então ele diminui o quadro dele, e aí sobra mais dinheiro no final do mês, e a conta está fechando e está bem interessante isso daí. Legal, mas ele tem que operar. Ele tem que operar. Ele não opera só ele tem uma funcionária, funcionário. Mas ele faz um dos... Geralmente a gente tem 3, Ele cobre, por ponto né? de venda. Ele acaba sendo pelo menos um desses 3 ou 2 desses Porque 3. normalmente os tempos de exposição são grandes, né? Por Uhum. esse tipo de local, né? 10 da manhã até 10 da noite. E domingo a domingo. Domingo a domingo. É cumprido. A gente fez um outro negócio também, que é meio que uma franquia social, que também entra dentro disso. É mais ou menos esse esquema do franqueado ser o operador, só que a gente fez uma parceria com uma ONG que chama ADOS, que é de refugiados. Abrimos o primeiro já, né? Mas a nossa ideia é abrir mais 4, né? Ficar com 5 desses. E onde o franqueado, no caso é um casal, né? De refugiado, recebe essa franquia, a gente bancou esse primeiro negócio do quiosque, treinamento, como se fosse um franqueado normal. Só que ele opera. Então ele opera, a gente fez uma parceria ele não com fez Extra, o investimento, ele não fez o investimento. ele opera e ganha... Ele opera, ganha, como se... o negócio dele é o quiosque como um franqueado. Ele nos paga royalties, então a gente não ganha, a gente banca o quiosque, banca o capital inicial, todo aquele investimento inicial que ele teria, e ele toca o negócio. Mas ele você cobra trabalhando. um aluguel pelo... O aluguel pelo do quiosque, não. Ele paga não é um normal, arrendamento. normal. E o lucro é dele? O lucro é dele, ele é um então é um projeto social mesmo. social. Ai, que bacana. E a gente fez uma parceria com o Extra Hipermercados, que também reduziu o aluguel bastante para esse Nossa, projeto. que grande E ideia. os nossos fornecedores de embalagens, de sistema e de matéria-prima Também Também aderiram entraram ao no projeto. primeiro Muito enxoval. legal. Olha Então, que ideia o espetacular, refugiado gente. não tem que colocar dinheiro, porque o que a gente viu são pessoas que Tem vontade de trabalhar. são capacitadas. Exatamente. Tem Então, bom nível, esse nosso muito casal, bom, ela né? era contadora, ele não sei se era Lógico, tem engenheiro. bom eles nível. tem bom nível, mas Muito chegam bacana. no país com uma mão na frente e outra atrás, fugidos, né, de guerra. verdade. Esse casal é da Síria, esse primeiro nosso. Ai, que Tá legal. lá no Extra Ricardo Nossa, Jafé. precisa divulgar mais isso, Adriana. É um projeto que a gente está bem contente, bem Nossa, feliz. eu acho que Já está um a mês e gente meio vai divulgar funcionando. bastante. Parabéns, que projeto A nossa lindo. ideia agora é também crescer com isso, e depois, quando a gente E aí puder mais depois ele bancar, a pode gente tentar conseguir crescer, apoio se pra tornar isso. um multifranqueado. Porque normalmente esse pessoal é muito trabalhador. Eu ano passado, quando a gente foi lá nos Estados Unidos ver a Multi-Unit Franchise Conference, o Aziz, que foi inclusive presidente da IFA, ele é uma pessoa, descendente de paquistanês, que chegou lá nos Estados Unidos, varria o chão da loja lá do Church, que é um concorrente lá do Kentucky Fried Chicken. Ele começou até pegar um empréstimo dos pais dele, montar uma loja, e depois se eles tornou precisam desse impulso, com mais né, de desse 140 impulso inicial. lojas, se tornou um grande multifranqueado, e hoje é franqueador porque ele passou a comprar algumas franquias. Mas esse pessoal, só para dar um exemplo, que eles realmente se dedicam muito, eles têm essa força de... A gente tá Abandonou o sentindo país, isso. né? Perdeu tudo, deixou tudo para trás, então eles têm que recomeçar do zero, e não é fácil. Então eles têm que abraçar mesmo essas oportunidades, porque sabem que é a chance que eles têm de fazer a vida. Esse projeto vai ser um projeto muito vencedor. A gente tá bem confiante. Parabéns, eu acho que vai ser A gente muito estava legal. falando muito nele antes de começar, que eu falei, vamos ver tudo Vamos que ver o que vai acontece. dar, né? Ajeitar o projeto. Eles falam português, mas não falam ainda tanto. Enfim, tinha algumas diferenças culturais, né, em tudo isso. Como é que seria eles no quiosque atendendo o cliente. Lógico. Então, conseguindo resultados Superar as muito barreiras bons. deles, desafios. Eu acho que é tem ótimo. espaço para isso, porque nesse formato, o que acontece? Em shopping center, a gente não está em todos os shoppings, mas não sobram mais muitos lugares campeões. Campeões que eu digo que tem fluxo e aluguel compatível. Lógico. Tem lugares que tem fluxos maravilhosos, mas o aluguel é caríssimo. Ou tem outros que... Não viabiliza, não fecha a conta. A conta não fecha. E nesse modelo, onde a pessoa opera, é muito mais fácil da conta Claro. fechar. E ainda com apoio de aluguel, né, no caso do Extra, que é o hipermercado que
está apoiando esse projeto e ainda com o apoio de alguns fornecedores. Tá? Acho que está... Eu acho que, inclusive, legal. pode expandir até os horizontes, porque a gente, como consultor, nós estamos desenvolvendo um projeto social para um cliente nosso lá em Belém do Pará. E a gente vê a quantidade de empresários e pessoas que querem ajudar o terceiro setor, mas não tem um projeto consistente na mão para confiar e acreditar e apostar, entendeu? Então, assim... Você pode conseguir investidores para esse projeto. A nossa ideia depois vai ser essa. A gente quer bancar os primeiros Isso. para depois, sei lá, tem muitos... É uma ideia ano passado muito foram bacana. 25 mil, pode ser esse número, não sei se eu estou certa, mas são muitos refugiados É que estão verdade. aí. Agora lá na Venezuela, lá está tendo uma invasão. Esse ano, inclusive, nos últimos meses, o país que mais está mandando para cá é a Venezuela. Venezuela. É grande Venezuela. exportador Antes do era da Brasil. Síria, né? Nossa No outro ano foi da Síria e esse ano é da Então, Venezuela. mas só pegando um gancho, né, existem hoje leis de incentivo fiscal muito interessantes que, lógico, não é o princípio básico de quem quer ajudar no terceiro setor, mas é um benefício colateral que as empresas e os empresários podem ter de ter aí benefícios fiscais incentivando esses projetos. Então, eu acho que a partir do momento que você tiver isso bem formatado, a multiplicação vai se tornar assim Eu vou muito precisar aprender interessante. um pouco sobre isso. Porque assim, a gente na NUT sempre teve muito pedido, né? Acho que como qualquer empresa, muita gente pede doação disso, doação, coisas pontuais a gente sempre fez. Mas eu acredito muito em coisas que a pessoa vai continuar. Sim. Porque quando você só dá, você não acaba Dá nunca. uma vez, ou você E dá aí uma vira vez, um hábito. ou não Por isso que acaba eu gosto nunca. desse projeto. Você Agora, ensina o quando cara a você pescar. você ensina o cara a pescar, você dá a Ah. varinha, Dá o anzol treinamento. e o cliente para comprar o peixe dele depois também. Lógico. E aí ele continua a vida. Então a ideia é essa, dar o impulso para que ele continue a vida dele depois para frente. Vire um empresário e outra. E vai ser um sucesso. E vai ser um sucesso. Ah. E tem que ser economicamente viável, senão a gente também não Claro. consegue. Não, Não, Então, é um um negócio negócio tem como que outro viabilizar. qualquer. A gente É um negócio como outro A qualquer. gente dá um investimento inicial, né? Hoje a nossa franquia, só para dar uma ideia, está em torno de R$90 mil. Eu ia Nossa. perguntar isso aí. O investimento inicial, ele não tira nada do bolso. Tem mais um valor aí que é de capital de giro e etc, né? Mas... O direto é 90 mil. 90 Com mil. taxa de franquia, o quiosque, o produto inicial, essas coisas. a instalação. Aí depois tem aluguel, funcionário, Sim. que, né, o capital de Você giro. só tem um modelo de franquia ou Não. tem mais de um? Tenho mais de um. A gente Então, tem fala um pouquinho. Tá, mas deixa eu só completar aqui rapidinho. E assim, o que a gente quer é dar esse valor inicial, a gente banca, mas depois ele vai tocar como Claro. um empresário. Então ele vai pagar o aluguel, ele vai Vai pagar os ter que ter funcionários, lucro. vai ter que ter lucro. A gente até, para esses casos, combinou que nos primeiros 3 meses, se não tivesse lucro, a gente iria bancar um salário, Mínimo porque são garantido, pessoas né? que, né, sei lá, Se manter. precisam disso para se manter. Mas se não der em 3 meses, vai fechar, porque Claro, não vai não é continuar. viável. A ideia é essa. Agora, continuando, eles vão pagar as contas todas, inclusive royalties lá na frente, e vai virar um negócio normal e eles continuam. A ideia é essa. Todos os projetos que a gente pensa em apoiar agora, eles têm que ter uma coisa Sim. economicamente sustentável, exatamente. né? Para funcionar. Mas desculpa, Legal. você tinha perguntado. Não, agora a gente quer falar porque os nossos ouvintes aí, assistentes, querem saber se querem investir na franquia Nath Mafara, quais são os modelos de franquia que vocês criaram, aí o investimento em cada um. Tá. A gente tem a nossa franquia tradicional, que é o nosso quiosque que está nos shoppings, nos aeroportos. Eu falei de R$90 mil. Pode ser 5 a mais ou 5 a menos, depende do modelo do quiosque que ele recebe. Ele já recebe o quiosque e o equipamento elétrico, tá? E Chave na mão. chave na mão. Já com toda a comunicação visual, treinamento, enfim, tudo aquilo de franquia. A gente ensina. Vocês já falaram bastante que é franquia, não precisa explicar, não. Nessas franqueadas a gente tem que contar toda essa parte, mas ok. E assim, aí a gente tem esse modelo que a gente chama da franquia Light, né, que é a franquia do operador. Franquia Essa está Light. R$55 mil. Ela é para o franqueado que vai operar e para lugares parceiros nossos. Então, se não é uma franquia, vou comprar essa e vou botar no shopping center com funcionário. Boa. Não é assim. Ela foi um acordo que a E gente como é que fez. vocês conseguiram baratear de 90%? Porque a gente vai ganhar no volume. Como a gente fez esse Você acordo... diminuiu a de taxa de pontos, franquia, a gente diminuiu nossa conseguiu. margem.
É uma estrutura um pouquinho só diferente, mas não Reduziu é, não bastante, quase atrapalha pela em nada, metade. mas é para ganhar no volume, é para Que legal. viabilizar da pessoa operar. Porque assim, o que a gente percebeu? Hoje, a gente, durante muito tempo, o nosso crescimento não foi maior por falta de lugar. Então a gente sempre teve uma lista enorme de candidatos à esse franquia. ainda é um desafio, né? É um desafio grande. Você tem alguém específico na empresa que só cuida disso? Tenho 2 pessoas de expansão. Mas Que assim, fica olhando, ligando para shopping. Oxa. E eu também, eu participo de tudo que é coisa de shopping, evento, congresso, enfim. Mas assim, sempre teve mais candidato do que ponto comercial. Então vinha o candidato, puxa, não acha um ponto compatível. E ao mesmo tempo tinham vários pontos nos oferecendo que a nossa não batia com o nosso modelo de franquia. Principalmente hipermercados, grandes lojas, a gente entrou no Pets também. Estamos pensando em entrar em outras dessas legal. lojas maiores que tem espaço. Store Elas não são franquias que vão vender o que vende um ponto de shopping center, muito menos um aeroporto. Elas vão vender menos. Então elas têm que ter os custos reduzidos. Para a gente conseguir aluguel reduzido, a gente teve que se comprometer a abrir muitos pontos nesses lugares. E aí também tirar algumas linhas de custo, entre elas a linha do funcionário, não tirar todos os funcionários, mas diminuir. Por isso que tem que ter o franqueado operador. Então ele vai vender menos, mas vai levar para casa um valor bem interessante. Compatível com o investimento. Compatível com o investimento. Essa foi... São esses dois modelos que vocês têm. Aí tem um outro modelo que é um carrinho, que aí é para quem já é franqueado e quer ter uma franquia de apoio. O carrinho também é R$55 mil. Vocês já devem ter visto ele, deixa eu pensar onde é que tem aqui perto, nos aeroportos. No Congonhas, por exemplo, tem um quiosque que produz e tem outros 4 carrinhos que só vendem o produto. Eles não têm a panela, eles não fazem na hora. Ele vem aquele já embalado? Não, ele tem uma estufa na frente e você monta igual. É o mesmo produto, é o mesmo sabor, é o produto igual, tão gostoso quanto. Só não faz na hora, não tem o cheirinho, não tem a máquina, e ele acaba sendo um anexo ao ponto. Uma operação satélite do quiosque. É uma operação para o franqueado que já tem um ponto, ele pode botar tanto no mesmo estabelecimento, tem lugares, tem shoppings que no fim ele fornece para ele mesmo. Ele fornece para ele mesmo. Qual o shelf life do produto? Você tem perda de produto? Quase nada. Quase nada. Ai, que ótimo. O produto, ainda mais por ser de alimentação, né, que perde tanto. O nosso produto, depois de pronto, ele cru dura 1 ano nas embalagens que a gente manda. A gente já manda para o franqueado todos os grãos, com todos os laudos de rastreabilidade, aquelas coisas todas, embalados já na porção certa de uma panelada, com validade de 1 ano ou mais, dependendo até do grão. Então é muito fácil, né, esse gerenciamento de estoque. E depois de pronto, para ele continuar crocante, etc., dura 1 semana. A gente nunca vende depois de um dia porque o produto roda, o giro é alto e se não for alto, tem que fechar o ponto, não adianta. Ou trocar Mas de ponto. se você comprar e levar para sua casa, você pode comer depois de bastante tempo que vai estar bom ainda. Se não tiver, você põe um pouquinho no forno que ele volta a ficar gostoso. Legal. E qual o retorno que o franqueado consegue nesses investimentos? É lógico que a gente sabe que depende do ponto de tudo, mas aproximadamente demais. Eu vou te dar ele consegue o retorno do investimento dele em, sei lá, 2 anos? Em média na nossa rede, 18 meses. É claro que eu tenho franqueados que retornaram 4 meses. Pegou um ponto excepcional, pegou um ponto muito bom, uma negociação boa. A gente fala em 18 meses para ter segurança. Claro. 18 meses é espetacular, excelente. E a nossa ideia, até com essa franquia mais barata, até um pouquinho antes disso. Ai, que ótimo. Depende um pouco do ponto e do aluguel que ele conseguir negociar. O aluguel aí é fundamental. A gente está falando de números muito pequenos, assim, perto de outros negócios são números pequenos, tanto de investimento quanto de venda, quanto de tudo isso. Então o aluguel é onde, assim, se eu tivesse que falar, foca numa coisa, foca num bom ponto com um bom aluguel, que a chance de sucesso é muito maior. Eu acho que à medida que você cresceu e você fez esse trabalho de lobby junto aos grandes grupos de shopping, eu acho que você acertou
de uma maneira assim fantástica, porque é o ponto mais vulnerável. Mas- E mesmo com E o isso, shopping começa a ver de maneira diferente. eu ia falar, eu acho que na medida que você vai pegando pontos alternativos, que você já está indo para hipermercados, para outros lugares, Ele o também, shopping né? está vendo que está perdendo a oportunidade, né? Então, o que a gente ele vê- tem que correr atrás. O que a gente tentou fazer é assim, né? Durante muito tempo a gente era visto como aquela barraquinha de amendoim, aquela. Sabe? E sei lá, quiosque tinha uma certa. Tinha. Né, Era uma- depreciado. tinha um preconceito. grande de quiosque. Higiene e tal. E a gente sempre trabalhou muito certinho. No começo a gente foi aprendendo, mas de Acho que bons isso é anos uma pra coisa cá. boa de você, sempre. Então a gente quer muita mostrar para os qualidade. shoppings o diferencial de a gente não é uma barraquinha de esquina, não, Claro. não vem Não, me não, falar, é um negócio é aquele que profissional, tava. lógico. Poxa, a gente tem tecnologia por trás, Lógico. sistema, rastreabilidade e grãos comprados só com todos os controles que tem que ter, Ai, que controles de bacana. Anvisa. A gente quer mostrar Muita essa gente diferença não para o sabe shopping isso, e o né? trabalho que a gente faz com nossos franqueados para que eles também façam um bom trabalho na ponta. Porque eu sei que a preocupação do shopping, com qualquer lojista, Sem dúvida. por mais que a marca seja boa, quem que é o operador que está lá dentro? Né? Porque a lógico. marca pode ser boa, se botar um operador ruim, não funciona. Não funciona. E a nossa rede dá bastante treinamento para os franqueados, a gente tem, enfim, reuniões, manuais, convenções, vídeos, todo o suporte que a gente pode dar para o franqueado. Não estou falando que é 100% perfeito, Não, porque como ninguém nenhum negócio é, Mas olha, mas a gente tenta fazer um bom trabalho quanto a nota isso. que a gente vê muita qualidade, desde a impressão inicial até todos o desenvolvimento que você tem por trás. Mas eu queria falar um pouquinho agora dos Estados Unidos, né? Tá Senão bom. nós vamos perder aqui o programa, porque depois eu ainda vou falar da BF, Tá do legal. seu trabalho na BF. Mas vamos falar dos Estados Unidos, porque você trouxe a ideia dos Estados Unidos há 20 anos atrás, empreendeu de uma maneira fantástica aqui, inovou, que eu acho que isso é que é bacana, e resolveu voltar para os Estados Unidos com um modelo diferente do que tem lá, Engraçado, né? um modelo muito mais bonito, porque lá os carrinhos são horrorosos, lá realmente é a barraquinha de amendoim. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência e dos planos que vocês têm de internacionalizar a Nut Bavar. Tá, legal. Então vamos lá. Bom, primeiro assim, quando a gente veio e montou aqui, foram 20 anos, né? Então não é que tudo foi feito num primeiro momento, a gente foi evoluindo aos poucos. Mas assim, muitas adaptações e o mercado brasileiro, trabalhar no Brasil, ser empresário no Brasil é bem mais difícil. Então a gente não tem margem para você deixar largado como lá, né? Lá eles estão iguaizinhos há 20 anos e tudo bem, porque o Vão ganhar dinheiro. estão ganhando dinheiro. E tá ganha valendo. dinheiro. Aqui não dá pra gente ser assim. Então a gente estipulou, tudo foi feito aqui, do logotipo, a marca a gente trouxe o nome, mas a gente fez o nosso logotipo. O que eu comprei deles lá foi a fórmula, a receita do produto, né, a fórmula do xarope que faz, e a exclusividade do equipamento elétrico. Então ele só poderia vender aquela panela pra gente aqui no Brasil. Todo o resto foi feito aqui, modelo de quiosque, maneira de vender o produto, embalagens, tamanhos e até a fórmula, aquela receita que a gente comprou, mudamos. A gente diminuiu o açúcar, aqui no Brasil ele é bem menos doce do que é nos Estados Unidos. Lá eles gostam de um doce Né? lascado. E, assim, os grãos, a gente trabalha com grãos que não trabalhamos lá. Toda a parte de comunicação visual foi feita aqui, não teve nada a ver com o que foi feito lá. E o modelo de franquia, de suporte ao franqueado, de mostrar como é que é o negócio. Aí, assim, trabalhamos aqui esse tempo todo, criamos uma marca. Lá eles não têm marca, então você pode ver o produto da Nut Bavar numa barraquinha escrito a Nuts do Paulo, sei lá, qualquer Nuts que você quiser, né? qualquer coisa, verdade. não é? E às vezes até com a marca Nut Bavar. Se você for, por exemplo, nos parques da Disney, tem Nut Bavar lá, tem vários quiosques com Nut Bavar junto com a pipoca, mas você só vai ver que é Nut Bavar se você olhar a panela e ver o pacotinho da amêndoa sendo feita, porque depois eles põem com outro... o cara não, outra não se embalagem, preocupou. ele não se preocupa com isso. Ok, o negócio dele funciona muito bem assim. Aqui não, aqui a gente criou uma marca, criou um conceito e todo o resto. Aí, há uns 2 anos atrás, o Daniel, meu marido, queria expandir. A gente sempre recebeu muito pedido de pessoas querendo abrir fora do Brasil. E a gente sempre repassou para os Estados Unidos. Então eu quero abrir, sei lá, qualquer país da América do Sul, Peru.
vai falar com o David. David é o americano da Nut Bavaria, vai falar com o David. Só que vira e mexe a pessoa vinha e falava, eu não quero dos Estados Unidos, eu quero um modelo de vocês. E a gente achava que não podia. Então, puxa, vai falar com o David. Até que chegou um que queria abrir em Portugal. Foi você falar com o David. Não, ele insistiu. Aí o Daniel falou, pô, vamos perguntar pro David se ele não quer fazer com a gente em Portugal. Ele chegou lá na reunião com ele, né? Pô, David, então, vamos abrir em Portugal, não quer? Vamos fazer junto, a gente faz a parte de franquia, você fornece os produtos, o equipamento. Aí ele falou assim, não, Portugal é um país muito, muito pequenininho, por que vocês não trazem aqui para os Estados Unidos esse modelo de vocês? Olha, eu lembro que ele falou isso, foi tipo dia 29 de dezembro de 2015, 29 de dezembro. Legal, cara. Aí teve Réveillon, dia 10 de janeiro, 10 aniversário do Dani, até, sei lá, por aí, logo na segunda semana de janeiro, a gente abriu a empresa lá. Nossa. E dia 1º de março a gente começou a funcionar, porque falou, né? Vamos, Se então. o cara que fundou o negócio falou isso... Aí, assim, abrimos um primeiro ponto em Orlando, na Flórida, no Shopping Florida Mall, que foi até bastante interessante essa negociação, porque a gente abriu o ponto exatamente no lugar que eu achava que era o melhor lugar do shopping, foi muito bom mesmo. Aí que entra a confusão, né? Porque, assim, a marca Nut Bavaria já existia lá, a gente não queria usar a marca dele no nosso modelo exatamente como ele usa. Não só por não gostar muito do logotipo, mas porque já tinha. Tem uma identidade tua com a marca, ele você desenvolveu o lá com a projeto. marca dele, que é um quiosque meio meia boca, a gente não queria ter aquele eu negócio. vi lá no estádio do Miami. Você até tirou foto, Tirei né? E assim, a gente queria ter a nossa cara lá, tudo combinado com ele. Então, ele é nosso parceiro lá, a gente não está fazendo nada escondido. Ele é nosso fornecedor, então nós compramos o equipamento elétrico dele, toda a matéria-prima dele, só que montamos o nosso modelo lá com o nosso logotipo do Brasil. Então, em vez de, é aquele logotipo redondinho, em vez de Nut Bavaria, tem texto Magic Bavarian Nuts, que é a nossa razão social da que a gente botou como nome lá. Então, é um híbrido, se é que você pode falar assim. Mas você fez bem, porque aí você está criando uma nova marca. A gente vende os produtos se crescer dele com a nossa marca. Porque você conceituou que o seu é premium de uma certa maneira. E a nossa maneira de expor. Isso foi outra coisa que a gente mudou aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, até hoje, ainda é assim, era assim na época e ainda é assim. Você chega lá em algum ponto que vende Nut Bavaria, você vai encontrar o cone, né? O cone é aquela embalagem de papel, já fechada de um sabor só. Então tem o de amêndoa, tem o de nosso pecan e em alguns lugares tem o de amendoim. Ponto. É um tamanho, é um cone já embalado e aquilo. Bem padrão americano. Aqui no Brasil, foi até meu pai que viu numa feira lá na região da Bavária, aquelas feirinhas de rua, o pessoal vendendo as amêndoas em bandejinhas. E eu lembro que ele tirou a foto, mandou pra gente, isso aí pode funcionar no nosso quiosque. Então, depois a gente botou, né? Hoje são aquelas bandejinhas na frente, que é uma estufa, que a pessoa pode misturar. Que a pessoa mistura e monta a embalagem dela. Então, isso também a gente levou pra lá. E aí, uma série de aprendizados, porque a gente percebeu logo de cara que a burocracia nos Estados Unidos a parte é fácil, assim, é simples, a falta de burocracia ajuda bastante. Então a gente abriu a empresa, entre sair da reunião com o advogado e estar com os papéis na mão, foram 2 horas, acho. Nem dava para acreditar, né? Nossa Senhora. E falando assim, o pessoal não entende. Tem coisas que para mim foram bem chocantes. Não sei se eu já te contei essa história, acho que já, do cara lá da Anvisa, de lá, do FDA. Não, FDA. Então eu saí lá do contador, lá do cara que abriu a empresa, mas como assim, só isso? Não tem mais nada, né? Não tem que fazer nada, é impossível, já está aberta a empresa. Não, agora tem a listinha de coisas que a gente tem que chamar o fiscal e ele vai lá olhar o teu quiosque no dia que você abrir. Então vai abrir dia 1º de março, dia 1º de março. Eu achei que havia um livro, como aqui, né? Que Anvisa tem milhões de regras que você tem que contratar alguém para interpretar a regra, para ver como que isso você vai usar no teu negócio. E lá era quase que uma página, que nem aqui, ó, com uma bolinha, isso. E, ok, eles deram a listinha pra gente e falei, puxa, mas será, né? Eu não estava na inauguração, mas estava o Daniel, o nosso sócio de lá, que é o Raman, e a Lika, eles são quem tocam a operação pra gente, são nossos sócios nos Estados Unidos.
Eles estavam no quiosque, 11 horas da manhã chegou o fiscal. E, ok, o fiscal chega, primeiro que chega já te desejando boa sorte, sucesso, né? Não querendo alguma coisinha. Não querendo morder. Aí chegou lá, então começa a listinha, porque também eles são by the book, né? Se tá escrito ali, olha isso certo, olha isso certo, olha isso certo. Aí ele ligou a torneirinha, lá tinha uma coisa de água, ele falou, a água não tá quente, tem que ter água quente. Aí o pessoal falou, não, mas é que não precisa pro nosso negócio. Não, precisa sim. Se tá escrito aqui, é que precisa. Aí naquele momento você já acha que, puxa, então agora eu não vou... Vai fechar o quiosque. Vai fechar o quiosque. Ao invés disso, ele vira e fala assim, não, então faz o seguinte, olha, eu vou almoçar aqui no shopping, eu já tenho que visitar mais uma empresa aqui, eu vou almoçar aqui, daqui a pouco eu volto, aqui do lado tem uma Home Depot, aí ele mostra no telefone dele, compra essa peça aqui, ó, que é um negócio que esquenta água. Aí você liga aqui, tira essa peça, você encaixa ele aqui, ele aquece a água pra você, eu volto daqui a pouco, aí acho que você já vai ter conseguido. Aí fala, não, quase não igual. É possível. Quase aí, igual. Daniel foi, comprou, montou, o cara passou lá, ok, parabéns, puxa, que bom, felicidades pra vocês e sucesso. Sabe, é uma diferença de você ver que todo mundo te incentiva a crescer. Te leva pra frente. Te leva pra frente. Agora, tem as suas dificuldades, né? O mercado é competitivo pra caramba. Então, fácil de um lado, mas quando todo mundo pode empreender, você tem uma competição muito maior. E outra, a parte de funcionário, que pra gente também foi bem marcante, porque a lei trabalhista lá é facílima. Você quer trabalhar pra mim só sábado e domingo, das 2 às 4? Puxa, pra mim é excelente, porque eu tenho aula durante a semana e eu quero. Então tá bom, tá combinado. Não tem processos, férias, 13º, cada um cuida do seu, vou te pagar tanto, é teu. Trabalhou tantas horas, ganhou, pronto. Fácil. Só que, por outro lado, ele também pode virar para você e falar, olha, amanhã eu não venho mais, eu vou trabalhar o meu ali, outro emprego melhor. porque o meu outro emprego é melhor. Isso quando fala amanhã, né? Quando não fala no mesmo dia. Eu não queria deixar passar desculpa. De falar do seu trabalho, que nós já estamos 5 minutos aí do final, do seu trabalho na BF. Você, com esses 20 anos de experiência, acho que entendeu bem o que acontece com o sistema de franquia. E você está como diretora de relacionamento em microfranquia, e a gente tem visto que a microfranquia explodiu no Brasil, mas eu acredito que tem tido uma mortalidade muito grande, porque acho que o pessoal confundiu um pouquinho, vende muito barato, e entra gente muito simples, e a gente vê de tudo aí. O que você está vendo? Primeiro a gente tem que pontuar um pouco o que é uma microfranquia, porque muita gente ainda confunde. Então, microfranquia é qualquer franquia com investimento inicial total de até R$90 mil. Não tem nada a ver com o que a pessoa vai te dar de suporte ou com quanto você vai faturar. É o investimento inicial do franqueado. Se for de até R$90 mil, é considerada uma microfranquia. Ela está dentro da mesma lei do franchising normal. Então, você tem que dar circular de oferta, você tem que dizer as regras do jogo. Uma franquia como outra qualquer. Uma franquia como outra suporte, qualquer. Eu acredito muito até no lado social da microfranquia, porque qualquer empresário com pouco dinheiro que vai começar um novo negócio, a chance dele dar certo dentro de uma franquia é muito maior. Muito maior. Ele vai conseguir ter todo aquele suporte, aquele respaldo nas áreas que ele não é bom, ninguém é bom em tudo. E você começar sozinho é muito mais caro, é muito mais difícil. É claro que tem redes e redes, aí você tem que fazer todo o trabalho que um franqueado normal faz. Aonde estão os cuidados? Primeiro, pesquisar quem que é a franqueadora, óbvio. Então, ir atrás das informações. Na circular de oferta tem que ter a lista dos franqueados todos que estão na rede. Checar com os franqueados. Checar, ligar para eles, perguntar como é que é o suporte, para alinhar as expectativas. A franqueadora não é obrigada a dar nenhum suporte específico. Eu não sou obrigada assim, você tem que dar X horas de suporte, ou tem que dar X horas de treinamento. Mas ela tem que falar quanto que ela vai estar entregando. E o franqueado tem que saber. E a gente tem ouvido falar da nano franquia. Que é a menorzinha. Isso já está valendo. A BF já classificou na BF isso. Tem a microfranquia. Mas é um apelido, a nano é um apelido. Agora, eu não sei até quanto, falaram que era até 20 ou 30 mil. Agora estão conceituando assim. Na BF a gente considera a microfranquia até 90. Tá, só tem a isso. média hoje das microfranquias, a gente fez uma pesquisa em 2016, a média hoje de investimento na microfranquia é de R$40 mil. Só para A mortalidade é maior na microfranquia? Vocês chegaram a medir isso? O que acontece? Tem muita rede, muita coisa que gira. É normal ter um giro maior,
Lógico. E assim, o franqueado tem que saber os cuidados que ele tem Lógico. que ter. E esse que é um ponto que eu acho que precisa pontuar. Um ponto para apontar. O ponto que a gente precisa reforçar. Isso. É assim, quando você fala de uma franquia grande, dificilmente você investe todo o capital que você tem nela, né? Então você vai abrir uma loja, sei lá, de qualquer coisa, Boticário. vou botar aí 200, 300 mil reais. Se você tiver só 200, 300 mil, você não vai botar 100% ali. Não. O micro franqueado, ele acaba pondo todo o dinheiro dele. E aí não sobra dinheiro pro... Capital você de precisa giro, ter para a capital de sobrevivência giro. dele. Você precisa ter sobrevivência, As tem sazonalidade, tem as surpresas surpresas. normais. Para a vida pessoal, né? Acaba Então, misturando ele caixa tem pessoal. que tomar esse com a cuidado empresa. de não entrar com 100% do valor. Mas você senão não acredita vai que o sair, pessoal vai também rodar mistura mesmo. um pouco essa questão de eu ter uma micro franquia com eu ter um substituto do meu emprego? Olha, Não, eu acho que a micro franquia é quase que um emprego que você está comprando, a maioria das Só que- vezes, principalmente as mais baratas. pode até ser, só que assim... Senão o cara não ganha dinheiro. Se ele fizer funcionário, na sua até que dá, então, mas é que tem vários setores, mas vários tipos não vamos de franquia, generalizar, porque né? tem Não dá vários pra tipos de generalizar. franquias. E tem franquias que são baratas e que dão um retorno maior do que as franquias grandes. Por isso que tem muitas opções, são muitas marcas. Eu acho que não, a gente fala não pra pode... nós qual que é. A gente não Ele pode acaba sendo generalizar. self-made, né? Então sobra mais, né? Agora, tem franquias que dependem da pessoa, sim, e aí ela tem que entender se ela está apta para isso, porque, de novo, não é um investimento financeiro. Sim. Ela combina com o negócio, não só gostar como cliente, mas você Lógico. vai abrir um negócio de, sei lá, fala uma coisa qualquer, vou lavar carro, mas se eu não quero eu parar, eu tenho que pegar um negócio que... Esquece. Tá. Diana, infelizmente, nós vamos ter que encerrar o programa. Como o tempo passa quando a gente Programa se maravilhoso. Nós que somos todos nós, vocês que estão vendo, grandes consumidores da Nath Bavária, agora pode também ser um franqueado. Vocês estão vendo a seriedade da empresa, o grande sucesso que pode ser. E eu espero ainda ver a Adriana como futura presidente da BF, se Deus quiser, lá Isso no não, futuro. tem gente muito boa. É lá uma fora. grande líder. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço vocês. Eu posso falar mais uma coisinha Pode, rapidinho, rapidinho. A gente vai abrir em Portugal também, viu? Ah, que Eu falei beleza. que Agora eu foi o sou seu dos Estados programa. Unidos. Obrigada, gente. Vamos lá, Valeu, obrigado. valeu.